Continuando nossa análise sobre remédios constitucionais, mais especificamente sobre a ação popular. A ação popular que a gente vai examinar agora tem relação com a pandemia de coronavírus e é uma ação popular que visa afastar uma ilegalidade, uma suposta ilegalidade realizada pelo município de Maringá, no Paraná. Trata-se de uma ação popular que questiona a legalidade de um decreto municipal que determinou o fechamento do terminal rodoviário da cidade de Maringá em decorrência da pandemia de coronavírus. Alega-se o cidadão que propôs essa ação popular que haveria vícios de constitucionalidade no decreto, além de extrapolação nos parâmetros que são fixados por lei federal para que haja o fechamento de terminal rodoviário ou de estradas em decorrência da pandemia de coronavírus, em que é necessário o isolamento social. O decreto, então, estaria por estabelecer soberania sobre os demais municípios e estados limítrofes, uma vez que proíbe o ingresso de pessoas nas divisas do município, violando, então, o direito de livre locomoção. Alega também que não há embasamento técnico para a suspensão do terminal rodoviário em face da Lei 13.979 de 2020, que é uma lei que vai disciplinar que as restrições de locomoção ou restrições de terminais rodoviários, estradas, elas dependem de uma recomendação técnica da Anvisa para que essa norma seja editada. Então, inclusive, é feito menção a uma decisão do STF que já falou sobre a suspensão liminar de efeitos desse mesmo decreto municipal em outras circunstâncias em relação a outro conteúdo dele. O município, então, se manifestou pela inexistência dos requisitos autorizadores de concessão liminar e falou que, inclusive, possui a competência, sim, para legislar sobre saúde pública e que esse decreto municipal ele está amparado na portaria 125 da Anvisa. Então, no caso, a gente tem uma pretensa ilegalidade do objeto do decreto, qual sustenta o autor em face de violação da moralidade administrativa, e que, então, em face disso, é sim cabível a ação popular. Além disso, que pontua-se que não se admita a declaração de inconstitucionalidade de lei por meio de ação popular, uma vez que já está pacificado na jurisprudência do STF sobre essa impossibilidade de que, por meio de ação popular, seja declarada inconstitucionalidade de lei. Há, sim, o entendimento de que é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, desde que a controvérsia constitucional não consista no pedido propriamente dito, mas na causa de pedir daquela ação popular. Então, já se tem esse entendimento consolidado no STJ, não no STF, desculpa, no STJ, dá essa possibilidade, então, de se tratar de pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade, que é possível, sim, em sede de ação popular. Então, como o pedido não é para declaração de inconstitucionalidade do decreto, mas mera referência a esta como causa de pedir, então não há óbice algum a via utilizada, que é a ação popular. Então, é cabível, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade, o que se pretende é o afastamento de exigências que supostamente desdobram da competência constitucional, sem contar ainda a possível violação de princípios constitucionais.
Objetiva-se, então, por meio dessa ação popular, a abstenção de qualquer ato que importe em violação ao direito de ir e vir, sob o argumento incidental de inconstitucionalidade do decreto que consta como causa de pedir. Ainda trata de que o eventual confrontamento do decreto e a Constituição será realizado futuramente após a operacionalização do contraditório. E que, ultrapassado, então, essas questões preliminares, vamos para o mérito da decisão. O juízo já estipula, desde o início, de que há certa cautela em declarar qualquer tipo de ativismo judicial no que diz respeito às medidas que foram adotadas durante a pandemia. Há, então, uma cautela em relação a isso e que o caminho que vem sendo adotado é o da autocontenção em detrimento do ativismo judicial. Então, não é a sua pretensão realizar nenhum tipo de pontuação nessa decisão que incline para isso. E que a autocontenção, ela é uma conduta pelo qual o judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros poderes. Então, já há um entendimento, pelo juiz manifestado, de que se trata de uma decisão que não tem o objetivo de interferir dentro da esfera de competência do executivo ao estabelecer esse decreto, principalmente porque são medidas que dizem respeito a como cada município vai reagir para conter a disseminação do vírus. Então, ainda informa, que trata-se de atribuição do executivo a escolha de quais políticas públicas vai estabelecer para enfrentar a pandemia e que isso, então, tem como objetivo não realizar nenhum tipo de violação ao princípio da separação dos poderes, mas já estabelece de que haveria, sim, para o Poder Judiciário, a tarefa de realizar o controle de legalidade em sentido amplo dos atos administrativos. Então, cabe a ele avaliar se o ato administrativo está, assim, passível ou não de legalidade. E que essa, então, é a forma como será realizada a sua decisão. Ela informa, então, que a postura municipal configura afronta a princípios constitucionais e desdobramentos do que estabelece a Lei Federal 3.979 de 2020 e o Decreto Federal 10.282 de 2020. E que não tem nenhum questionamento no que se refere a qual foi a intenção do município em realizar esse decreto, mas que existe aí um conflito de competência nesse decreto a partir do momento em que ele não observa o que estabelece a lei federal, nem o decreto federal responsáveis por disciplinar como os entes federativos vão legislar e estabelecer as suas políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Isso, inclusive, já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a ação ADI 6341, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que justamente vai ressaltar que as medidas adotadas pelo governo federal para enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas realizadas pelos demais entes. Referido entendimento, aliás, tem sido adotado nas diversas matérias que versam sobre essa controvérsia. Entretanto, deve ser ponderado que o ato normativo expedido pelo ente federal impõe limitação à atuação regulamentar a ser exercida pelos municípios, sendo indispensável, então, que a autoridade municipal atue em harmonia com essas decisões que foram proferidas pela autoridade federal. Esclarece ainda, em relação a esses quesitos, de que não haveria
nenhum tipo de violação a essas regras, a esse equilíbrio de competência legislativa entre os entes federativos, a partir do momento em que fosse observado o que estabelece as leis federais que já disciplinaram sobre o assunto. Então, por tais motivos, a medida adotada pelo município em questão desborda das diretrizes lançadas pela lei federal, a partir do momento em que as restrições relacionadas aos meios de transporte devem ser amparadas em evidências científicas, de modo a justificar a adoção de providências que irão atender os interesses da população de determinada localidade. Não se descura que a gravidade da situação vivenciada exige a adoção de medidas por parte do poder público. Tais ações, no entanto, devem ser coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes e fundadas em informações e dados científicos comprovados. Inclusive, dentro da interpretação do que dispõe a Lei Federal 13.979, nos seus artigos 2º e 3º, a restrição de funcionamento dos meios de transportes exige que, para que seja tomada a medida extrema, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pelo órgão de vigilância sanitária ou bem como autorização do Ministério da Saúde. Não há, na edição desse decreto municipal, parecer técnico da Anvisa que fundamente os motivos para suspensão de atividades no terminal rodoviário da cidade de Maringá. Dessa forma, mesmo havendo informado o município de que seu decreto se baseava na portaria 125 da Anvisa, não era esta a medida que deveria ser compatível para fundamentar o decreto, e por isso o decreto, então, estaria eivado de inconstitucionalidade, de ilegalidade, uma vez que não atende aos requisitos do que estabelece a lei federal. Além disso, vai falar que a lei instituiu as linhas nacionais para o combate à pandemia. É possível, então, compreender que as medidas de caráter mais restritivos, como seria o toque de recolher determinado pelo município de Maringá, demanda cautela e embasamento técnico, consoante ao que estabelece a legislação, bem como autorização do Ministério da Saúde. Esse mesmo decreto, além da suspensão das atividades do terminal rodoviário, também falava sobre uma potencial toque de recolher na cidade em decorrência do isolamento social necessário para o combate da pandemia. Esse trecho do mesmo decreto que falava sobre a possibilidade de toque de recolher já havia então sido impugnado e em decisão já havia sido suprimida então essa parte, esse trecho do decreto. Como o decreto, no que diz respeito ao terminal rodoviário, também não se baseava em critérios técnicos conforme se exige a lei federal, então a juíza demonstra mais uma possibilidade de suspensão dos efeitos desse decreto. Então, no presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde. Ademais, além de estar fundamentada em evidência científica, a determinação contida no decreto deverá ser limitada por determinado período, tendo em vista o caráter excepcional e temporário da medida, consoante o que se infere do artigo 3º da Lei Federal. Além disso, o decreto também não informava por quanto tempo o terminal rodoviário ficaria suspenso. E essa é mais uma das exigências da Lei Federal, de que
os decretos municipais, as medidas adotadas pelos municípios e estados para o enfrentamento da pandemia também deveriam apresentar uma data que informasse a cessação daquela medida estabelecida para a contenção. E que estar amparado na portaria 125 da Anvisa não seria, então, suficiente para dar legalidade ao referido decreto, uma vez que essa portaria não trata sobre o objeto da controvérsia judicial, que é o período da pandemia de coronavírus. Dessa forma, sem embasamento técnico adequado e diante das demais ilegalidades contidas no decreto, a juíza, então, entende ser necessária a sua suspensão, uma vez que há também o perigo de dano em relação aos prejuízos à população em face do direito de locomoção. Haveria, então, um dano à população com a manutenção desse decreto municipal sem uma fundamentação técnica, sem um período de validade para a medida. Ela, então, defere o pedido de tutela antecipada e, inclusive, informa a concessão de medida liminar não obsta a exigência das demais medidas previstas no decreto municipal, bem como todas as recomendações presentes ou futuras do Ministério da Saúde às atividades essenciais. Ela ainda também informa que essa decisão ela não afeta outros dispositivos que existem nesse decreto, apenas em relação a essa suspensão do terminal rodoviário, porque não tinha um embasamento técnico para tanto. Até o momento, nós então vimos algumas situações, alguns casos práticos de entendimento jurisprudencial em relação aos remédios constitucionais estabelecidos no artigo 5º. Habeas datas, habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular estão constantes no artigo 5º, como instrumentos, meios, formas constitucionais de se assegurar direitos fundamentais. São, então, instrumentos de natureza assecuratória em face do rol bastante extenso de direitos e garantias fundamentais que existem no texto constitucional. Apesar disso, de existirem esses 5 instrumentos dispostos nos textos constitucionais, a gente vai ter ainda a existência de mais um instrumento com características de remediação constitucional de natureza assecuratória de direitos fundamentais, também estabelecidos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Esse outro instrumento é a ação civil pública, que é regulamentada pela Lei 7.347 de 85. No artigo 1º dessa lei, a gente vai ter como hipótese de cabimento de uma ação civil pública a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao direito do consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Assim, a ação civil pública é um instrumento de garantia destes interesses, desses direitos, por alguns legitimados. Trata-se de mais um instrumento que visa dar promoção, defesa e garantia dos direitos fundamentais. E a ação civil pública será apreciada sem qualquer tipo de conflito em relação à ação popular, uma vez que
tanto em relação à ação popular quanto aos outros instrumentos, aos outros remédios constitucionais, uma vez que possuem um âmbito de aplicabilidade de legitimados um pouco maior do que os outros remédios constitucionais, incorporando outros entes, outros legitimados para também realizar a defesa de interesses que são não individuais, mas coletivos, que visam, então, respaldar aí e defender a coletividade. Os legitimados, então, para propor ação civil pública, encontram-se descritos no artigo 5º, em que nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, ou associação constituída há pelo menos 1 ano e cuja finalidade seja proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A ação civil pública, então, é um instrumento criado por meio de legislação infraconstitucional, que vai permitir que esses legitimados possam propor ações ao judiciário para defender direitos coletivos difusos que são necessários para uma boa harmonia dentro do ambiente democrático, uma boa harmonia com as nossas relações com o meio ambiente, das nossas relações consumeristas. É também igualmente importante porque prevê como um dos legitimados para propor essa ação o Ministério Público, que tem uma atuação de defesa dos interesses da população. E a partir do momento em que é capacitado para propor esta ação, vai então abarcar um rol grande de possibilidades de defesa dos direitos fundamentais. É então um instrumento importante dentro do ordenamento jurídico que, apesar de não estar dentro do rol do artigo 5º, tem igualmente a função de ser um remédio constitucional.